Olá, pessoal! Nesta aula estudaremos sobre quais condições é possível definir funções inversas para as funções trigonométricas estudadas até aqui. Nós veremos as definições de cada uma dessas funções, alguns exemplos e no final faremos uma breve introdução às funções hiperbólicas. Vamos lá? Nós sabemos que uma função f admite inversa se e somente se f for bijetora, ou seja, se e somente se f for injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Porém, nós sabemos que as funções trigonométricas não são bijetoras. Por exemplo, a função seno. A função seno, considerada da reta na reta, ou seja, com domínio R contra domínio R, ela não é uma função bijetora. Por exemplo, se nós olharmos para a sobrejetividade, nós sabemos que os valores de seno x variam entre menos 1 e 1, como nós podemos de fato ver aqui no gráfico. Dessa forma, todo y maior que 1 e menor que menos 1 não está na imagem da função. Dessa forma, a imagem não é igual ao contradomínio R e a minha função não é sobrejetora. Bom, esse problema com a sobrejetividade dessa função, ele é facilmente resolvido. Eu posso, ao invés de considerar o contradomínio como sendo R, considerá-lo como sendo o intervalo fechado menos 1, 1. Dessa forma, a minha função passa a ser sobrejetora, porque todos esses valores aqui estão de fato na imagem da função seno x. Porém, eu ainda tenho um problema de injetividade. Vocês se lembram do teste da reta horizontal para verificar a injetividade de uma função? Nós traçamos retas horizontais ao longo do gráfico dessa função e se existir alguma reta horizontal que intercepta o gráfico em mais de um ponto, essa função não é injetora. Bom, aqui nós podemos traçar várias retas horizontais que interceptam o gráfico da função seno em vários pontos distintos. Por exemplo, se nós considerarmos o eixo x, que é uma reta horizontal, o eixo x intercepta esse gráfico em infinitos pontos, todos os pontos da forma κπ zero, porque seno de κπ é sempre igual a zero. Então, nós temos aqui esse problema com a injetividade. Será que eu consigo de alguma forma contornar esse problema? Bom, notem que eu tenho uma parte do gráfico com uma cor diferente. Se vocês prestarem atenção, nesse intervalo aqui, menos π sobre 2, π sobre 2, a minha função ela é injetora. Se eu traçar retas horizontais nesse intervalo aqui, essas retas interceptam o gráfico em apenas um ponto. Então, se eu restringir o meu domínio da função, então eu consigo sim uma função injetora. É o que nós faremos aqui. Eu escolhi o intervalo menos π sobre 2, π sobre 2. É claro que eu poderia ter escolhido outros intervalos nos quais a minha função também seria injetora. Por exemplo, de menos 5π sobre 2 a menos 3π sobre 2, de 3π sobre 2 a 5π sobre 2 e assim sucessivamente, ok? Vamos considerar o domínio como sendo menos π sobre 2, π sobre 2. Então, notem, pessoal, ao restringir o domínio da minha função também, eu tenho que a função seno x, no intervalo menos π sobre 2, π sobre 2, chegando em menos 1, 1, é sobrejetora e injetora, ou seja, bijetora. Foi o que eu escrevi aqui. Então, f de menos π sobre 2 a π sobre 2, chegando em menos 1, 1, definida por f de x igual a seno de x, é uma função bijetora. Se ela é uma função bijetora, então ela admite inversa. Então eu consigo sim agora encontrar a função inversa da função seno x, considerando essas restrições aqui. Bom, a inversa da função seno x, sob essas restrições aqui, é chamada função arcosseno e é dada pela função de domínio menos 1, 1 contra domínio menos π sobre 2, π sobre 2, ambos intervalos fechados, que associa a cada x no intervalo menos 1, 1, o valor do arco
cujo seno vale x. Ou seja, nós dizemos que y é igual ao arcosseno de x, se e somente se seno de y é igual a x, com y na imagem da minha função arcosseno, ou seja, com y variando aqui entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Sempre que nós formos calcular um arcosseno, nós utilizaremos essas duas expressões aqui. Y, então, é o arcosseno de x, se e somente se, primeiramente, seno de y é igual a x, e eu não posso esquecer dessa segunda sentença, ou seja, o y deve ser maior ou igual a menos π sobre 2 e menor ou igual a π sobre 2, ok? Outra informação muito importante é o seguinte: como as funções seno e arcosseno, né, sobre essas restrições que nós estamos considerando, são funções inversas, então o seno de arcosseno de x é igual a x para todo x no domínio da função arcosseno, ou seja, para todo x no intervalo menos 1, 1. E também arcosseno de seno x é igual a x para todo x no domínio da função seno com a restrição que eu estou considerando. Então, nós restringimos aqui o domínio da função seno ao intervalo menos π sobre 2, π sobre 2. Então, arcosseno de seno x é x para qualquer x nesse intervalo aqui. O que eu estou usando aqui é o fato de que a composta de funções inversas ela é sempre igual à função identidade. Então, em ambos os casos, nós estamos usando isso considerando os devidos domínios. A função arcosseno de x, ela também pode ser denotada por seno menos 1 de x, né? Porque ela é a inversa da função seno. Então, essa notação também pode aparecer. E é muito importante que nós não confundamos, ok? A função arcosseno é seno menos 1 de x, isso é uma notação. Não confunda seno menos 1 de x com 1 sobre seno x, certo? Ou seja, com o inverso multiplicativo da função seno. O inverso multiplicativo da função seno, nós já vimos, é a função cossecante de x. Então, a função cossecante é diferente da função arcosseno, tá? Então, cuidado para não confundir as notações. Vejamos um exemplo. Calcule arcosseno de meio. Bom, então o que nós queremos é calcular o arco cujo seno é meio. Note, existem muitos arcos cujo seno é meio, né? Existem infinitos arcos, por isso que nós devemos aqui considerar a restrição dada pela definição, né? Nós restringimos aqui o domínio do seno para que ele pudesse ser uma função injetora, certo? Então, nós devemos considerar essa restrição aqui. Bom, tudo isso está embutido naquela definição que nós acabamos de olhar. Então, nós dizemos que y é igual ao arcosseno de meio, se e somente se seno de y é meio e y está no intervalo menos π sobre 2, π sobre 2. Não posso esquecer dessa segunda sentença aqui. Note, pessoal, eu quero um arco cujo seno seja meio, que esteja nesse intervalo, menos π sobre 2, π sobre 2, que são os arcos, né, correspondentes ao quarto e ao primeiro quadrante do ciclo trigonométrico. No quarto quadrante, nós sabemos que o seno é sempre negativo, então esse arco que eu estou procurando, cujo seno é meio, é um arco que estará no primeiro quadrante. Bom, qual é o arco no primeiro quadrante cujo seno é meio? Só existe um, certo? Que é igual a 30 graus, ou π sobre 6 radiano. Então, nós sabemos que seno de π sobre 6 é meio e π sobre 6 está aqui no meu intervalo da definição. Dessa forma, o y só pode ser π sobre 6. Então, o arco cujo seno é meio é π sobre 6, considerando aqui o meu intervalo de definição. A mesma ideia será utilizada na definição da inversa da função cosseno. Então, a função cosseno da reta na reta não é uma função bijetora. Por exemplo, ela não é sobrejetora,
porque os valores do cosseno variam entre -1 e 1. Bom, então essa sobrejetividade nós conseguimos consertar restringindo aqui o contradomínio ao intervalo -1, 1. Porém, nesse caso, a função ainda não é bijetora porque eu ainda tenho problema com a injetividade. Como nós podemos então fazer para que essa função cosseno passe a ser injetora? Bom, nós devemos agora restringir o meu domínio. No caso da função seno, nós restringimos o domínio ao intervalo -π sobre 2, π sobre 2. Mas notem que este intervalo, no caso da função cosseno, não é adequado, porque neste intervalo a função cosseno não é injetora. Traçando aqui retas horizontais, nós vemos que essas retas interceptam o gráfico da função cosseno em mais de um ponto. Bom, então eu preciso escolher uma outra restrição para o meu domínio. Por exemplo, o intervalo 0π. No intervalo 0π, nós temos que as retas horizontais interceptam o gráfico em apenas um ponto. Então, nesse intervalo, a minha função também será injetora. Bom, dessa forma, se nós considerarmos a função f de x igual a cosseno x, com domínio 0π e contradomínio -1, então a função considerada ela é bijetora e, portanto, admite inversa. Bom, essa inversa da função cosseno sobre essas restrições é chamada função arco-cosseno e é dada pela função de domínio -1 e contradomínio agora 0 e π, porque nós invertemos aqui, que associa a cada valor x o valor do arco cujo cosseno é x. Nós definimos então o arcosseno da seguinte forma: y é igual a arco cosseno de x, c e somente c, cosseno de y é igual a x, com y no intervalo 0 e π, que é aqui a imagem da minha função arcosseno. Notem, se y é igual a arco cosseno de x, então esse y estará na imagem da minha função arcosseno. A imagem é dada pelo intervalo 0 e π, por isso essa restrição. Então, sempre que nós formos resolver um arco cosseno, nós devemos utilizar essa sentença aqui, ok? Novamente, como o cosseno e o arcosseno são funções inversas, então a composta dessas funções é sempre a identidade. Ou seja, o cosseno do arco cosseno de x é igual a x para todo x no domínio da função arco cosseno, ou seja, para todo x no intervalo -1, 1. E arco cosseno de cosseno x é igual a x para todo x no domínio da função cosseno, mas no domínio que eu considerei restrito, certo? Então, nesse caso, para todo x no intervalo 0π. Então, essas sentenças podem ser muito úteis na hora de resolver exercícios. Bom, a função arco-cosseno também pode ser denotada por cosseno -1 de x, indicando a inversa da função cosseno. E, novamente, muito cuidado para não confundir cosseno -1 de x com 1 sobre cosseno, tá? Então, cosseno -1 de x, sempre que aparecer, estará denotando a inversa da função cosseno, ou seja, a função arco-cosseno de x. Já 1 sobre cosseno de x é o inverso multiplicativo de cosseno x, que é a função secante de x. Notem, a função secante de x é diferente da função arco-cosseno de x. Então, muito cuidado para não confundir as notações. Vamos calcular um exemplo, então. Então, calcule a tangente do arco cosseno de 2/5. Bom, primeiramente, então, eu vou chamar esse arco cosseno de 2/5 de y. Sempre lembrando que o objetivo final do exercício é calcular a tangente desse arco cosseno, ou seja, a tangente de y. Então, eu quero calcular tangente de y. Bom, aplicando agora a definição da função arco cosseno, nós temos que y é igual ao arco cosseno de 2/5, c e somente c, cosseno de y é igual a 2/5, com y no intervalo 0 e π. Não posso me esquecer desta restrição aqui, ok?
Notem, pessoal, aqui nós temos o valor do cosseno de y, que é 2/5. E eu quero calcular a tangente de y. Bom, se eu tenho o valor do cosseno e quero calcular a tangente, nós sabemos que tangente é seno sobre cosseno. Então, seria muito bom se eu conseguisse encontrar o valor do seno de y. Consigo fazer isso? Consigo, né? De acordo com a primeira relação fundamental que nós vimos, o cosseno ao quadrado de y mais seno ao quadrado de y é igual a 1. Então, eu posso usar essa fórmula para encontrar o valor de seno y e depois, então, fazer seno sobre cosseno para calcular a tangente de y, que é o meu objetivo aqui. Bom, então, reorganizando a primeira relação fundamental, nós temos que seno ao quadrado de y é 1 menos cosseno ao quadrado de y. Bom, que é então igual a 1 menos 2/5 ao quadrado, que é 4 sobre 25. 1 menos 4 sobre 25, 1 é a mesma coisa que 25 sobre 25, então 25 menos 4 é 21. Então, essa expressão aqui é 21 sobre 25. Então, seno ao quadrado de y é 21 sobre 25, ou seja, seno de y deveria ser mais ou menos raiz de 21 sobre 25. Porém, aqui nós temos, eu escrevi, né, que seno y é apenas raiz de 21 sobre 25, que aqui eu já escrevi, raiz de 21 sobre 5, né, já tirei a raiz do denominador. Mas por que eu não estou considerando aqui o valor negativo, né? Como essa é uma equação do tipo seno ao quadrado de y, né? Eu deveria então tirar o seno com mais ou menos aqui. Por que eu não estou considerando o valor negativo? Bom, por conta dessa restrição aqui. Se y está no intervalo 0 e π, então y, né, corresponde a um arco no primeiro ou no segundo quadrante. Só que no primeiro e no segundo quadrante, o valor do seno é sempre positivo. Então, se y está no primeiro e no segundo quadrante, esse seno só pode ser positivo. Então, por isso que eu descartei o valor menos raiz de 21 sobre 5 ao resolver essa equação, ok? Então, notem, não posso me esquecer dessa restrição. Ok, então nós temos que cosseno de y é 2/5 e seno de y é raiz de 21 sobre 5. Dessa forma, então, a tangente do arco cosseno de 2/5, que eu estou chamando de tangente de y, ela será dada, então, por seno de y sobre cosseno de y, que será a raiz de 21 sobre 5 sobre 2/5. Então, calculando essa expressão, nós temos raiz de 21 sobre 2. Portanto, a tangente do arco cosseno de 2/5 é raiz de 21 sobre 2, ok? Vejamos por fim a inversa da função tangente. Bom, a função tangente, antes de qualquer restrição, ela já é uma função sobrejetora, certo? Nós podemos ver aqui, através de seu gráfico, que a imagem da tangente, né, ela atinge qualquer valor da reta real. Então, ela já é uma função sobrejetora. Porém, ela não é uma função bijetora, já que ela não é injetora, né? Traçando retas horizontais, através de seu gráfico, né, nós vemos que essas retas interceptam vários pontos distintos. Então, a nossa restrição aqui deverá ser feita sobre o domínio da minha função tangente, que pode ser considerado, por exemplo, o intervalo menos π sobre 2, π sobre 2, como no caso do seno. Notem que ao fazermos essa restrição aqui, né, lembrando que o intervalo deve ser aberto, porque a função tangente não está definida em menos π sobre 2 nem em π sobre 2. Considerando essa restrição, a minha função será injetora, né, como se nós considerássemos apenas essa parte amarela do gráfico. Então, nós temos aqui a função, né, tangente de x, definida no intervalo menos π sobre 2, π sobre 2, chegando na reta, ela é uma função injetora e sobrejetora, ou seja, uma função bijetora, logo ela admite inversa. Nós chamamos, então, a inversa da função tangente sobre essas restrições de função arcotangente, que é a função da reta no intervalo aberto, menos π sobre 2, π sobre 2,
que associa a cada x real o valor do arco cuja tangente é igual a x. Então, nós dizemos que y é igual ao arco tangente de x, C e somente C, tangente de y é igual a x, com y no intervalo menos π sobre 2 aberto, que é aqui a imagem da função arco tangente, ok? Novamente, como a tangente e a função arco tangente são inversas, então a composição dessas funções sempre nos dará a função identidade. Isso significa que tangente aplicada no arco tangente de x é igual a x, qualquer que seja o x no domínio da função arco tangente, ou seja, para qualquer x real. E arco tangente aplicado em tangente de x é igual a x para qualquer x no domínio da função tangente, aqui o intervalo menos π sobre 2, que é o domínio da função tangente que nós estamos considerando para que ela admita inversa, certo? Então, novamente, essa propriedade, da composta de inversas, ela aparece aqui também no caso da tangente. Bom, a função arco tangente, ela também pode ser denotada por tangente a menos 1 de x, e muito cuidado para não confundir essa notação da função inversa da tangente com o inverso multiplicativo da tangente, Então, tangente a menos 1 de x representa a função arco tangente de x. Já 1 sobre tangente de x é a função cotangente de x. E a função cotangente não é a função arco tangente, ok? Então, novamente, cuidado para não confundir as notações. Aqui nós temos a inversa da função tangente e aqui o inverso multiplicativo da função tangente. Calculemos então um exemplo. Então, simplifique a expressão cosseno de tangente a menos 1 de x. Então, aqui nós queremos calcular o quê? O cosseno do arco tangente de x. Então, novamente, eu vou chamar aqui, vou fazer como se fosse uma mudança de variáveis, Eu vou chamar arco tangente de x, ou tangente a menos 1 de x, de y. Bom, pela definição de arco tangente, nós temos então que y é o arco tangente de x, Então, aqui eu só reescrevi com outra notação. Y é o arco tangente de x, se e somente se é o que, pessoal? Tangente de y for igual a x, com y variando no intervalo que é a imagem da função arco tangente, ou seja, com y variando de menos π sobre 2 a π sobre 2 aberto. Então, nós teríamos que resolver essa equação aqui. Agora, note, pessoal, aqui eu não tenho um exercício numérico, Eu tenho uma expressão que eu quero simplificar. Bom, como nós podemos então simplificar essa expressão? Lembre-se que eu estou tentando calcular aqui o cosseno de y, certo? Então, nós queremos calcular o cosseno de y. Mas eu tenho a tangente de y é x. Aí nós podemos pensar assim, será que eu conheço, alguma relação, alguma identidade trigonométrica que envolve a tangente e o cosseno ao mesmo tempo? Bom, nós conhecemos essa identidade trigonométrica aqui, que nós já vimos em uma aula anterior. Nós sabemos que a secante ao quadrado de y é igual a 1 mais tangente ao quadrado de y. Só que nós sabemos que secante de y é o quê? 1 sobre cosseno de y. Então, se eu conseguir calcular a secante em função aqui da tangente, Então, eu conseguirei depois substituir por 1 sobre cosseno e encontrar, então, a expressão cosseno de y, Lembrando que essa expressão cosseno de y, ela deve depender de x, já que esse não é um exercício numérico. Então, vamos proceder dessa forma. Como secante ao quadrado de y é 1 mais tangente ao quadrado de y, e nós sabemos que tangente de y é igual a x, acabamos de calcular aqui, então nós temos que essa expressão é 1 mais x quadrado. Dessa forma, passando a raiz aqui dos dois lados da minha equação, nós temos que secante de y é
mais ou menos raiz de 1 mais x ao quadrado. Porém, novamente, eu não estou considerando negativo aqui, né? Eu não estou considerando menos raiz de 1 mais x quadrado. Por que eu estou fazendo isso? Por conta aqui dessa minha restrição do y, né? Que vem da definição do arco tangente. Notem, como o y está no intervalo menos π sobre 2, então y é um arco entre o quarto e o primeiro quadrante, né? Lógico, dentro dessa determinação, desse intervalo. Bom, dessa forma, se o y está no quarto ou no primeiro quadrante, nós sabemos que o cosseno, o sinal do cosseno no quarto e no primeiro quadrante é sempre positivo. Mas se o cosseno é positivo, a secante, que é dada por 1 sobre o cosseno, também será positiva. Então, o sinal da secante no quarto e no primeiro quadrante é sempre positivo. Então, se y está nesses quadrantes, a secante de y não será negativa. Então, eu posso excluir a possibilidade dessa raiz aqui com menos na frente. Então, o único valor que eu tenho para essa equação aqui com y nesse intervalo é raiz de 1 mais x ao quadrado, ok? Bom, então eu consegui aqui encontrar o valor da secante de y, meu objetivo é calcular o cosseno de y. Nós sabemos então que 1 sobre cosseno de y, que é a secante, é raiz de 1 mais x quadrado. Então, reorganizando aqui a equação, nós temos que cosseno de y é 1 sobre raiz de 1 mais x ao quadrado, que é o que eu queria calcular, certo? Então, substituindo aí de volta o y por tangente a menos 1 de x, nós temos que o cosseno de tangente a menos 1 de x, ou seja, do arco tangente de x, é 1 sobre raiz de 1 mais x ao quadrado. Então, notem, pessoal, que nós temos usado muito as identidades trigonométricas, certo? Nesse exemplo aqui, nós usamos essa identidade trigonométrica aqui, da secante com a tangente, e nós usamos o fato de que a secante é 1 sobre cosseno. No exemplo anterior, nós usamos a primeira relação fundamental e o fato da tangente ser seno sobre cosseno. Então, ter em mente, né, se lembrar dessas identidades trigonométricas é fundamental para conseguir resolver exercícios dessa forma aqui, ok? Bom, as definições das funções arco secante, arco cossecante e arco cotangente, elas seguem de forma análoga às definições anteriores, ou seja, nós devemos considerar as devidas restrições no domínio e no contradomínio das funções secante, cossecante e cotangente, de forma que essas funções sejam bijetoras e admitam, então, inversa, e aí nós podemos calcular os arcos, né, dessas funções trigonométricas de maneira análoga como nós calculamos nos casos anteriores. Então, essas inversas, né, também existem para as funções secante, cossecante e cotangente. Eu não vou fazer aqui para não ficar repetitivo. Bom, por fim, nós vamos terminar essa aula falando das funções hiperbólicas. As funções hiperbólicas são funções que são dadas, na verdade, em termos da função exponencial na base e, porém elas possuem propriedades muito parecidas com as funções trigonométricas. Por isso que elas ganham nomes parecidos com os das funções trigonométricas, né? Então, nós temos que as funções hiperbólicas são as funções seno hiperbólico, cosseno hiperbólico, tangente hiperbólica, cossecante hiperbólica, secante hiperbólica e cotangente hiperbólica, né? E todas elas dependem, na verdade, da função exponencial, como nós veremos aqui. Então, notem, a primeira definição é a definição da função seno hiperbólico de x. Então, a função seno hiperbólico de x, ela é definida como a função e elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2. Então, notem que aqui eu tenho a exponencial na base e aqui eu tenho a exponencial na base e, né, com o menos x aparecendo aqui. Então, a função seno hiperbólico é, na verdade, uma operação com as funções exponenciais. O mesmo acontece para a função cosseno hiperbólico, então elas são muito parecidas, a única coisa que muda é esse sinal aqui. Cosseno hiperbólico de x é, então, e elevado a x mais e elevado a menos x sobre 2.
E as próximas, né, funções hiperbólicas, elas são definidas, né, com relações muito parecidas às das funções trigonométricas. Então, a função tangente hiperbólica ela é definida como sendo seno hiperbólico sobre cosseno hiperbólico. Então, nós vimos que nas funções trigonométricas, tangente é seno sobre cosseno. Então, no caso hiperbólico, a função tangente hiperbólica é definida dessa forma. A mesma coisa para a cossecante hiperbólica, né? No caso das trigonométricas, nós sabemos que cossecante é 1 sobre seno. Aqui, então, nós definimos a cossecante hiperbólica de x como sendo 1 sobre o seno hiperbólico de x. A função secante hiperbólica de x, por sua vez, é definida como sendo 1 sobre cosseno hiperbólico de x. E a função cotangente de x ela é definida como cosseno hiperbólico de x sobre seno hiperbólico de x, ou seja, a cotangente hiperbólica ela também é 1 sobre a tangente hiperbólica de x, ok? Notem, né, que apesar aqui de aparecerem as funções, as relações, né, como as funções trigonométricas, né, todas essas funções dependem da função exponencial, né? Se a gente substituir aqui essas expressões, nós encontraremos expressões que dependem da função exponencial. Então, as propriedades da função exponencial são essenciais para que nós possamos trabalhar com as funções hiperbólicas, né? E através delas, então, nós conseguimos provar as seguintes identidades. Então, a primeira, né, identidade, ela diz que seno hiperbólico de menos x é igual a menos seno hiperbólico de x. É exatamente o que acontece com as trigonométricas, né? Nós sabemos que seno de menos x é igual a menos seno x. Isso também vale para o seno hiperbólico. Ou seja, isso significa o quê, pessoal? Que a função seno hiperbólico, ela também é uma função ímpar, assim como a função seno. A segunda identidade diz que o cosseno hiperbólico de menos x é igual ao cosseno hiperbólico de x. Então, a função cosseno hiperbólico é uma função par, assim como a função cosseno. Nós temos uma relação parecida com a primeira relação fundamental das funções trigonométricas, porém com esse sinal diferente aqui. Então, nós temos que cosseno hiperbólico ao quadrado de x menos seno hiperbólico ao quadrado de x é igual a 1. Nós temos também uma parecida com a relação entre a tangente e a secante, que nós acabamos de usar no nosso exemplo, né? Só que também com um sinal diferente. Então, no caso hiperbólico, nós temos que 1 menos tangente hiperbólica ao quadrado de x é igual a secante hiperbólica ao quadrado de x. Além disso, nós também temos as fórmulas, né, do seno da soma e do cosseno da soma para o caso hiperbólico. Então, o seno hiperbólico de A mais B funciona exatamente da mesma forma que o seno de A mais B. Então, nós temos que seno hiperbólico de A mais B é seno hiperbólico de A vezes cosseno hiperbólico de B, mais seno hiperbólico de B, cosseno hiperbólico de A, tá? Seno de A mais B, seno A cosseno B, seno B cosseno A, o sinal que está aqui é o mesmo que está lá. Então, eu mantenho aqui os meus sinais. Então, no caso hiperbólico, o seno da soma é exatamente igual. A expressão, né, a ideia é a mesma. Já a soma do cosseno tem um sinal diferente, né? No caso do cosseno trigonométrico, né, esse sinal aqui inverte. No caso do cosseno hiperbólico, esse sinal se mantém. Então, cosseno hiperbólico de A mais B é cosseno hiperbólico de A vezes cosseno hiperbólico de B mais seno hiperbólico de A seno hiperbólico de B. Então, eu mantenho o sinal, o que não acontece com o cosseno da soma, né, trigonométrico, ok? Bom, além dessas identidades aqui, né, nós temos também, por exemplo, o seno hiperbólico da diferença, cosseno hiperbólico da diferença, que podem ser obtidas de forma análoga, né, ao que nós fizemos no caso das funções trigonométricas, né, usando, por exemplo, a paridade das funções e o seno da soma e o cosseno da soma, nós conseguimos provar o seno da diferença, o cosseno da diferença, as fórmulas do produto também, do seno hiperbólico e do cosseno hiperbólico, ok? Lembrando que cada uma dessas identidades, né, elas são decorrentes
das definições do seno hiperbólico e do cosseno hiperbólico, que dependem da função exponencial, né? Então, as propriedades da função exponencial elas serão essenciais para que nós possamos provar essas identidades. E eu sugiro que, como exercício, vocês escolham algumas dessas propriedades e tentem demonstrar, ok? Então, nós terminamos aqui a nossa aula. Muito obrigada por assistir e até a próxima!